Que os bondosos espíritos nos sustentem a alma e que possamos juntos aprender alguma coisa nesse nosso encontro aqui. Como sempre, agradeço de todo o coração o voto de confiança da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que tem levado a tantos corações e a tantas almas a luz da esperança, renovando disposições, renovando consciências para que permaneçamos firmes e dispostos nos testemunhos que a vida nos aguarda. Falar de prece, pedi e obtereis, como está proposto esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é para nós uma responsabilidade muito digna, porque a prece não constitui simplesmente de uma operação maquinal, de problema de palavras. A prece, ela guarda em si fundamentos muito mais nobres. E é sobre esses fundamentos divinos que a gente gostaria de conversar aqui nesta noite de hoje. Há uma compreensão de Deus que a doutrina espírita nos traz, que ela é profundamente confortadora. Quando nos auxilia a compreendê-lo como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não nos coloca de maneira indiferente ou distante desse Criador, mas nos dá a dimensão do que representa essa fonte criadora de todas as coisas. Pelo menos um norte, para que a gente possa, a partir daí, começar a sentir essa sublime ligação. Se Deus concedeu livre-arbítrio às criaturas, ele, por sinal, se dispôs a estar presente. Todos nós teríamos aí possibilidades de escolher as nossas rotas, os nossos destinos. E se a gente fosse imaginar, existe o computador e na máquina existe a programação. A programação dá conta de uma série de elementos. Com a programação, o computador funciona a partir de comandos e tudo mais. Só que o universo ele não pode ser comparado a essa programação. Deus não é uma inteligência artificial que oferece comandos automáticos. Ele se mostra como figura presente. É uma lição que a primeira revelação guardou com muito carinho. Não é simplesmente a crença que existe um Deus único. Essa era uma informação muito possível de ser transmitida, mas a grande lição que aqueles primeiros trabalhadores nos ofereceram foi dessa presença divina em nossas vidas. Presença essa muito amorosa que nos tem conduzido os passos e que os Espíritos vão nos auxiliar a compreender, que conhece-nos profundamente. Daí, a gente poderia lançar uma primeira questão. Por que orar? Se Deus nos conhece perfeitamente, se Ele entende o nosso coração, se Ele tem a dimensão da nossa história espiritual, por que fomos convidados a orar? Se Ele é presente, acompanha-nos os passos, tem a noção direitinho das nossas quedas, dos nossos acertos, por que orar? Eu gostaria de, inicialmente, trazer dois motivos. Um que os Espíritos nos apresentam no Livro dos Espíritos. Se Deus conhece todas as nossas necessidades, a prece é um instante da gente mostrar as necessidades que a gente enxerga que a gente tem. Em outras palavras,
A prece é um momento que nós nos propomos a apresentar o que a gente enxerga e percebe que a nossa vida necessita. Então ela é muito especial por isso. Orar é orientar, né, nossos caminhos, é falar da direção que queremos seguir diante da vida. Porque a lei de liberdade, ela também funciona na prece. Nós podemos, nesse diálogo, nesse relacionamento com esse Deus presente, a gente solicitar qualquer coisa. Conforme temos uma lição no Evangelho de Jesus, quando questiona ao cego o seguinte: que queres que eu te faça? É uma pergunta muito provocadora, que pode ser aqui para nós conectada na lição da prece. Quando a gente se coloca a orar, que desejamos em verdade que o Senhor nos faça? O cego poderia suplicar muitas coisas. Ele trazia consigo a dificuldade da vista, mas ele poderia, naquele momento, ter escolhido outras coisas. Talvez tivesse sido humilhado muitas e muitas vezes. Poderia ter sido, né, ele desejoso de projetos gananciosos, se viver até então privado de tanta coisa, poderia ter suplicado, né, riqueza, condição, posição. Ele possuía um leque de possibilidades. O momento da prece é o instante que muitas vezes a gente responde a essa questão: que queres que eu te faça? Qual direção você quer caminhar daqui para frente? Qual rumo você está construindo na sua trajetória? Porque no momento que a gente para fazer uma prece, e aqui nós podemos falar da alegria da prece sincera, que é a prece que representa a abertura dos nossos corações ao poder divino. Essa prece presença, ela descortina para nós como momento da gente direcionar, da gente ajustar o rumo, a rota dos nossos destinos, porque a gente está solicitando a colaboração das forças divinas. E é pensando nessa pergunta que a gente parte também para o segundo ponto. Quando o mestre for ensinar os discípulos a orar, quando a gente estuda o Evangelho, o Cristo faz duas orações. Duas orações. Vinda do coração dele, uma prece dele mesmo é só uma. É a oração do horto. A oração no horto. Que já nos instantes finais, ele ora pelos discípulos em favor da humanidade. Essa é a oração que ele faz a Deus. Mas tem uma outra oração que a gente conhece como oração ao Pai Nosso. E ela foi feita quando os discípulos gostariam de compreender como orar. Essa é a oração que o Cristo construiu, elaborou, pensando em nós. E que Humberto de Campos vai anotar no livro Boa Nova. Essa prece representa o roteiro de construção do Espírito, porque estabelece com singeleza as bases do seu destino luminoso na glória divina. Então a prece não representou ali simplesmente um jogo de palavras, mas estabelecimento de um plano de trabalho. E Emmanuel, por exemplo, vai dissecar essas preces. A gente gostaria de atentar-se a um desses itens ali. Nós poderíamos, né, pensar aqui todos, ou pelo menos tentar algumas direções, mas nós vamos nos deter no dai-nos o pão de cada dia.
Ali existe um pedido. É um momento que Kardec vai colocar que a prece do Pai Nosso, ela vai sintetizar o que os espíritos, no Livro dos Espíritos, vão dizer: louvar, pedir e agradecer. A prece do Pai Nosso, ela é completa porque ela traduz essa realidade, evidentemente. Cristo concentrou esses 3 propósitos na oração. Mas essa partezinha, dai-nos o pão de cada dia, ela é muito importante. Ela é muito importante. Para a gente compreender o quão essencial ela é, vamos fazer aqui um raciocínio. Você só pede quando você reconhece-se necessitado. Quando você entende que sozinho você não daria conta. Quando você percebe que você precisa de ajuda. Só efetivamente pede quem reconhece que carece desse auxílio e desse socorro. A lição de pedir, ela é muito preciosa, porque ela, de certo modo, denota humildade. E na live anterior, falávamos sobre fé. Aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá ao monte, lança-te daqui para colar, e assim ocorreria. E Emmanuel vai dizer que essa fé que Jesus sintetizou é o reconhecimento da nossa pequenez à frente da sabedoria divina e do divino amor. Em outras palavras, é o reconhecimento da nossa condição de criaturas. É o reconhecimento da nossa condição de filhos. Não há nenhum mal no pedir. Nenhum mal. Nas 650, de O Livro dos Espíritos, na Lei da Adoração, olha uma coisa interessante que os espíritos vão colocar. Vão nos dizer que o sentimento de adoração, ele não é fruto de um ensino. É algo inato em nós. Ele faz parte de nós. E aí eles acrescentam: a consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Olha aqui que interessante que os espíritos estão propondo. O sentimento de adoração quer dizer que a gente reconhece que há uma força maior, provedora, supridora da vida. Então esse pedir, ele em nenhum instante se constituirá empecilho. E todos nós seremos respondidos. Talvez muitos de nós, quando nos colocamos a orar, a gente só tenha tempo para pedir, mas não se coloca à disposição para escutar. A gente às vezes só lança mão da rogativa, mas a gente se esquece de parar para escutar. Jesus, se ele ensina a prece, ele também constrói para nós um cenário de orar. Ele diz: quando fordes orar, entra para o teu quarto e fecha a porta e ora em secreto, porque Deus no secreto te responderá. Olha que simbólico. Entrar para o quarto, para a intimidade e fechar a porta. Então, a oração é um momento de voltar-se para o templo interno da alma. Como vai Paulo dizer, temos, porém, um altar íntimo. E ele aos Coríntios vai esclarecer que todos nós somos um templo divino em que a presença divina se manifesta. De tal modo
esse movimento de entrar para o quarto, para a intimidade, porque a gente tem necessidade de se desconectando do mundo, da realidade, para a gente ter essa experiência genuína de presença. Ter essa experiência necessária de presença. Só que o mestre recomendou: fecha a porta. Porque às vezes, muitos de nós começamos a orar e perdemos o fio da meada. A porta da intimidade como que fica aberta. E a gente fica sujeito às interferências. Imaginemos, né? Às vezes estamos em momentos de ataques espirituais, sob o clima da obsessão. Nós estamos em instantes de turbulência. E aí a gente se torna muito suscetível e fica difícil concentrar. Fica difícil a gente estabelecer esse elo mais significativo, porque a gente tem tido dificuldades de ser mais sensível aos espíritos. Então a gente precisa fechar a porta para que nós tenhamos condições de compenetrarmos dessa intimidade divina. É esse instante que a gente se coloca para cultivar esses elos, porque a presença, né, que o Criador nos convida é também para um relacionamento. E da mesma forma que nós cultivamos os relacionamentos que temos, procurando esses encontros, como que alimentarmos esses preciosos elos que a gente tem, de nós para com a providência divina, é justo que nós nos ponhamos a construir essas afinidades santas. A gente começa com a sintonia, procurando estar mais sintonizado, para que assim a gente possa ir nesse relacionamento com a divindade, criando esses vínculos tão indispensáveis com a espiritualidade que nos assiste, com os anjos guardiões. Imaginemos, as nossas vidas todas são conduzidas. A toda noite retornamos à pátria espiritual para ali alinharmos os objetivos divinos, para a gente resgatar, às vezes, alguns elementos, para a gente compreender um pouquinho do que está acontecendo na nossa trajetória, porque a vida, ela não é fruto, né, de comandos inteligentes. A vida é uma construção orgânica. E como os nossos planejamentos reencarnatórios, eles como que delimitam direção, mas aqui na Terra é construção, a gente vai sendo chamado sempre a se estabelecer elos com os espíritos para que prossigamos adiante. Essa talvez seja uma das maiores preciosidades da obra de André Luiz. É nos ajudar a perceber que a realidade um encontro entre mundo material e espiritual. E que, em meio ao nosso cotidiano, as atividades, nós vamos sendo requisitados para propósitos e para trabalhos. E é esse criar vínculo que vai nos auxiliando a prosseguirmos mais fortalecidos, cada qual com suas necessidades. Essa partezinha, dá-nos o pão de cada dia. Ela é fundamental, porque representa um ato de humildade, como se disséssemos: Senhor, precisamos de auxílio. Algo que ressoa fortemente numa passagem evangélica, a tentação de Jesus no deserto. O mestre, ali no simbolismo, na parábola criada,
pelos discípulos antes do início da vida pública, aquele momento, ele ressoa para o Evangelho em diversos momentos. Jesus fica 40 dias e 40 noites no deserto. E aí, o deserto que vai reviver o drama dos judeus quando eles ficaram 40 anos em busca da terra prometida. E eles passaram por muitos desafios, tiveram fome, tiveram sede. Eles ficaram inquietos ante a demora da manifestação divina. Então eles reclamaram, né, da falta de pão, eles reclamaram da falta de água, eles reclamaram, como que ficaram, né, absortos ante o desejo que possuíam e às vezes não eram atendidos. E Jesus, como que vai nessas experiências drásticas ali, vai oferecendo algumas lições. E a primeira delas, por exemplo, é que Jesus tenha fome e ali a figura do espírito infeliz vem e aparece e fala a Jesus, né? Transforme peça para que essas pedras se transformem em pão. E o mestre vai responder a ele: nem só de pão vive o homem. Não só o espírito, o ser humano na terra, ele não é só formado de uma dimensão material. Se por sinal Jesus viver ali o jejum na metáfora estabelecida, aquecer o seu espírito na profunda comunhão com o Pai, que lhe sustentava. A palavra divina era como que o que nutria-o profundamente, a seiva divina que irrigava o seu coração desse alimento sagrado. Ele próprio depois vai dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O mestre vai dizer, né, no pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qual dentre vós, vosso filho lhe pedindo um pão, vai dar uma pedra? Olha aí a alusão a esse momento, a essa tentação. Qual dentre vós, filho pedindo um peixe, vai dar serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá do vosso Pai Celestial que é justo e perfeito? Ali, no momento do testemunho e da prova, Jesus estabelecia as bases do nosso compromisso, desse relacionamento também, na nossa trajetória. Porque talvez haveria instantes que experimentaríamos as privações de toda a ordem na terra. E seria justo mantermos a fidelidade ao amor divino, porque a sua palavra, né, a palavra de Deus, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, se foi através da palavra, do verbo criador, que tudo se fez, haja isso, haja aquilo, é justo compreendermos que da vontade de Deus surgirá os recursos em curso à nossa própria existência. Talvez os instantes das privações, quando não somos respondidos de acordo, é que nos sentimos desolados, desanimados. Às vezes, orávamos em favor de um parente querido que estava enfermo no hospital e da nossa rogativa não colhemos, aparentemente, senão, né, o estado agravado que não raro surge e que pode conduzir determinados corações à desencarnação. Às vezes você ora por uma coisa e parece que a vida não nos responde como gostaríamos.
E é por isso que a gente precisa aqui compreender ao que Jesus deixa claro, porque se o espírito infeliz propõe a tentação primeiro em relação às necessidades de ordem corporal, orgânica, necessidades de ordem material, leva Jesus depois ao pináculo e oferece-lhe, não, primeiro, antes de oferecer, leva-lhe ao pináculo e, e como que coloca-se, a testar ali Deus, leva Jesus a querer testar a ação divina. Olha, lança daqui e você pede para os anjos te ajudar. Aí Jesus vai falar, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é desse jeito. Não somos chamados a colocar o amor, a proteção divina à prova. E aí, por último, ele leva a um monte e, vislumbrando todas as coisas, ele oferece, pedindo, o espírito infeliz oferece aquelas coisas, pedindo apenas que o Cristo, como que o contemplasse, o adorasse. E o mestre demonstra essa fidelidade. Nesse momento do deserto, da escassez, que é o momento mais difícil para a gente, o Cristo reafirma esse compromisso com a divindade, que é o compromisso da prece. É um momento que às vezes a gente chega para o Criador, expõe as nossas angústias, traduz ali os nossos insucessos, mas apresenta a nossa firme vontade de caminhar e de nos dispor à vida. É algo interessante, que nós poderíamos considerar que no clima da prece há coisas que não vão alterar o seu curso e há outras coisas que elas poderão se modificar. Algo que também Allan Kardec vai questionar em O Livro dos Espíritos. E aí a gente pode considerar alguns aspectos aqui interessantes. Pedir, você faz a ação de pedir. Você reconhece-se necessitado. Você vai obter. Não foi definido o quê? Não foi estabelecido o quê? Você, pedir o quê? Não foi também estabelecido. Então, os dois verbos, na língua portuguesa, a gente estuda essa transitividade verbal, o verbo precisa ou não de complemento. Jesus aqui como que traz uma perspectiva. Pedir pode ser qualquer coisa. Obter também pode ser qualquer coisa. A gente não sabe o que advirá posteriormente. Mas é justo, que nós peçamos. Só que cabe-nos também compreender que os recursos, as possibilidades, as concessões não surgem de improviso, porque há uma conjuntura sendo construída. Deus é o costureiro da criação, porque ele vai tecendo a colcha da vida através das nossas próprias vidas. Emmanuel vai dizer, a direção vem da gente, mas a condução é divina. Você pode direcionar o roteiro. Eu vou para cá, vou para lá, mas quem está conduzindo, quem está à frente, é sempre o Criador. Porque a partir do que a gente vai dando a Ele, a partir do que nós vamos conferindo a Ele, Ele vai tecendo. E é por isso que entender essa obtenção, ela é justa. Emmanuel vai dizer, Deus visita a criatura pela própria criatura. Que Emmanuel está como que sintetizando esse compromisso com toda a criação, através da própria criação. Esse trabalho de intercessão se articula. Porque às vezes a gente ora em favor, de um ente querido. Como citamos o exemplo, está lá no hospital. E aí
em meio às nossas preces, esse coraçãozinho será como que visitado por uma equipe de benfeitores que analisarão o caso em curso, compreendendo-lhe o que necessita, o que não necessita, o que pode ser feito, o que pode deixar de ser feito. Há casos, que são levados ao limite e a criatura volta renovada, há outros que é o desencarne. A gente às vezes fica pensando por quê? Por que que fulano de tal dá testemunho da cura que lhe permite retornar ao convívio dos entes queridos aqui na Terra e outros já tem que direcionar-se ao velório, ao sepultamento, porque o ente querido retornar à pátria espiritual? Há uma construção que muitas vezes a gente não tem a dimensão, mas que ela é profundamente amorosa. A lei de cooperação rege todas as coisas. E tendo em vista que a vida espiritual é a vida verdadeira, aqueles que estão retornando não estão porque falta-lhes mérito para permanecer na Terra. Há ali decisões mais altas que advêm em favor daquele coração para que possa aliviar-se dos sofrimentos e padecimentos a que vivia. Às vezes a gente ora a favor de amigos queridos ou do nosso próprio lar, de lares vizinhos ou dos nossos, porque a gente está enfrentando uma fase turbulenta. Nossas rogativas sobem aos céus, movidas pela lei de densidade, como Emmanuel vai considerar no Fonte Viva. Quanto mais sincero o pedido que advém do coração, mais alto vai subindo. E é por isso que esse sentimento de humildade, de dar-nos o pão de cada dia, ele é preciso ser cultivado. A prece, ela começa na bem-aventurança, quando o mestre vai indicar: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa relação, esse vínculo com a divindade se estabelece pela construção, com base na humildade, porque nós reconhecemos essa fonte criadora e justa, que trabalha em cooperação com todos nós. É muito interessante nós observarmos a obra Ação e Reação. É um livro assim que nos chama para a gente pensar um pouco melhor na importância da prece. Vai nos contar ali, André Luiz, dentro das situações que ele traz, ele vai nos trazer a experiência de um casal, o Ildeu e Marcela, que estavam vivendo numa determinada vida desafios inúmeros. Eles, enquanto casal, eles tinham 3 filhos, um homem e 2 mulheres. O homem mais velho e as 2 mulheres mais novas. E o Ildeu, danadinho, ele estava com uma dificuldade. Infelizmente, ele acabou traindo a esposa. E os benfeitores estavam acompanhando essa história. Eram corações vinculados à Mansão da Paz, que é como que um agrupamento de corações que se reuniram para auxiliar, alguns espíritos nas suas tramas e também atentos ao plano dos encarnados. Ildeu e Marcelo estavam tendo essa dificuldade no casamento. E a Marcela, no íntimo do coração, guardava o clima da prece, suplicando profundamente o concurso dos céus.
suplicando interiormente que alguma coisa acontecesse, porque ela já tinha tido notícias dessas traições e não estava muito delicado, não estava muito fácil, a situação estava muito delicada. E o Silas vai revelar a Hilário e André Luiz um pouquinho dos bastidores. Esse casal, eles viveram antes, né, no Brasil, tiveram a encarnação anterior. Wildeu e Marcelo haviam tido um relacionamento seríssimo também numa vida anterior. Então vamos entender o que estava motivando aquilo ali. O Wildeu, nessa existência anterior, ele casou-se com Marcela e ficaram, juntos por muito tempo, até que o Wildeu ele se aventurou, se envolveu com duas jovens. Ele se envolveu com duas jovens que eram irmãs. Ele se envolveu primeiro com a mais velha. Essas duas irmãs, esclarecendo, elas perderam os pais muito cedo e ficaram como que à mercê da vida. E o Wildeu primeiro se envolveu com a mais velha. A mais velha cuidava da mais nova. Quando a mais nova ganhou uma certa idade, o Wildeu começou a se relacionar com ela. E aí chegou um momento que o Wildeu ele estava mantendo esses relacionamentos. Ele rompeu com a Marcela e apenas manteve, né, a sua relação com essas duas meninas. Elas serão abandonadas por ele. Ele vai, né, ter atitudes infelizes até certo ponto. E a partir daí vai abandoná-las. Elas vão encaminhar-se para os rumos da prostituição, entrando em situação degradante. O Wildeu, depois de abusar delas, então, né, por tanto tempo, por manter esses compromissos tão infelizes, ele vai voltar e vai buscar a ex-esposa. Só que quando ele retorna, ela, Marcela, já tinha casado. Isso tudo na vida anterior deles. Ela já tinha casado. E ele, assim, não consegue suportar o fato dela ter tido um outro casamento. E ele acaba assassinando o esposo. Essa é a conjuntura dessa encarnação anterior dessa família, Wildeu e Marcela, que retornaram de novo com compromisso afetivo. E eles tiveram 3 filhos, 2 mulheres, as duas moças que o Wildeu havia se envolvido. E um filho homem, era o esposo que a Marcela conquistara depois da separação entre ela e o Wildeu. Então, olha a conjuntura, porque o trabalho divino se opera nas reencarnações. Às vezes, há preces que fazemos, que elas ressoarão por vidas e vidas. Nossas preces começam do lado de lá, quando assumimos as nossas responsabilidades e os nossos compromissos, e nos votamos uns aos outros no desejo sincero de acertar. Não raro, acabamos por falir nesse ou naquele ponto, mas a providência continua seguindo-nos os passos. E o que ocorre? O Wildeu, ele está ali naquela conjuntura, ele tem dificuldade com o filho mais velho, que havia sido, né, o companheiro da sua esposa
na outra existência, e ele tinha uma afinidade muito grande com as duas meninas, que também o amavam ternamente. A reencarnação vai trabalhando esses elos para que os nossos corações se fortaleçam no clima mais nobre da educação interior. Só que o Will Deu, nessa encarnação, nessa presente, ele acaba se envolvendo de novo extraconjugalmente em compromissos lamentáveis. E sem ter a coragem de separar-se, ele começa a planejar a morte da esposa Marcela. E a esposa, diante, né, aquele clima de indiferença, de intranquilidade que foi se criando, naqueles anos sequenciados ali, né, de aventuras extraconjugais do esposo, ela manteve-se firme na prece. Não descreu da providência divina. Manteve-se fiel ao Senhor. E é onde Silas, Hilário e André Luiz vão atendê-la. O que vai acontecer? O Ildeu, ele começa a tramar o desencarne da esposa, para que assim ele se sentisse livre e pudesse ter as experiências amorosas, aventuras, né, que ele havia nutrido até então. Ele planeja construir um cenário que a esposa se suicidaria, para que todos pensassem, na verdade, que ela havia se suicidado. Ele, né, encerraria a existência corpórea dela, mas ele planejaria de um jeito que ninguém desconfiasse dele. E ele começa a plasmar aquele pensamento na tela mental dele. E quando Silas, André Luiz e Hilário chegam na casa, diante das rogativas sinceras de Marcela, que não tinha noção de nada, mas resguardava em si, né, esse desejo de harmonia e de paz, os benfeitores veem o plano já estabelecido e começam a preparar um recurso a fim de evitar aquela catástrofe que se daria. Porque, imaginemos, obteremos o concurso da paz, mas dentre as linhas do mundo haverá trabalho silencioso, muitas vezes sem o nosso conhecimento. Haverá aqueles que amam a cada dia a se dedicarem em favor da felicidade daqueles que aqui se encontram para estabelecer esse clima da harmonia. É então que Silas, no dia planejado e conforme planejado, ele vai agir. E como solução, o esposo já tinha feito tudo. Estava tudo preparado. Era de noite, né? Os filhos estavam como que deitados. Ele pensou, estava tudo organizado. O Silas, nesse instante, como que traz a presença espiritual de uma das filhas, conduz ela ao desdobramento. Uma dessas que amava o pai, que tinha uma profunda afinidade. E aí, essa pequenina é chamada a ver o pai. E como estava muito nítido o planejamento do pai, a pequenina, ela fica traumatizada. E ela acorda justamente no momento que ele ia iniciar o plano dele. E começa a gritar, não mate, não mate, não mate. Todo mundo da casa acorda. E a esposa que acorda assustada naquele instante, vê o marido ali, né, como que naquele planejamento, e na sua inocência supusera que ela iria, que o marido iria suicidar-se
quando na verdade ele planejava outra coisa. Há a intercessão divina. No clima da prece, um coraçãozinho é chamado a trabalhar para que a reconstrução daquelas circunstâncias ela fosse feita. O assassinato, ele é interrompido e um novo cenário é reconstruído. Ela, assustada, Marcela, assustada com tudo aquilo, vai pedir como que o divórcio, vai falar, olha, eu prefiro que você, a gente se separe, né, do que você viva infeliz. E ela vai prontificar-se a cuidar das crianças sozinhas, com todo o amor do coração. Os espíritos ali se comprometem para auxiliá-la na prova em curso, e ele o deu como que permanece ali retido naqueles desejos menos infelizes. Mas imaginemos o mundo que a gente vê, onde tantas notícias chegam, onde tanta coisa acontece. O plano espiritual não deixa de trabalhar. E os nossos corações nunca são esquecidos em suas rogativas. Não nos faltaria exemplos para falarmos dessa atenção e desse cuidado. Poderíamos supor, mas onde Deus? Em tantos outros assassinatos que aconteceram, em tantas outras coisas difíceis que sucederam. Sim, Deus se mostrará presente. Antes, porque os espíritos cooperadores, como também a presença divina, se fizeram em favor de todos, para que fosse evitado aquele cenário mais complicado. Não faltou as disposições divinas para que aquele cenário fosse desconstruído. Não faltou. Mas nós temos também livre-arbítrio. Na hora das nossas quedas e erros, a presença divina se faz para evitar, atenuar ali os nossos comprometimentos, a fim de que nós não nos vinculemos tão profundamente com o mal que parece inevitável. E depois, a presença divina se mantém ainda para que nós nos levantemos, nos sorgamos, mais decididos a prosseguir na nossa trajetória, reavaliando os nossos próprios erros com vistas à recomposição e reconstrução dos nossos corações. Sim, há coisas que, por vezes, parecerão fora do nosso controle, mas tenhamos em vista, no clima da humildade, que o compromisso que Deus assumiu com todas as criaturas tem ele sustentado nos mínimos detalhes, porque a sua mão operosa se estende. E o amor é a maior prova disso, porque vai trabalhando no silêncio. No silêncio, por mais que nem sempre tenhamos condições de entender, de precisar os mínimos detalhes, mas é um amor que opera. Emmanuel vai dizer, e aqui termino, né, já pedindo desculpas ao tio Rubens por avançar um pouquinho. Emmanuel vai dizer, quem ajunta amigos acumula amor, e quem acumula amor ajunta poder. Quanto mais elos no clima do bem nós vamos criando, mais amor. E o amor é o poder que dirige a vida. É a manifestação, isso que Emmanuel nos traz, é a grande construção da intercessão. Porque o tempo, ele é governado por aqueles que estão à disposição. Se a vida nos apresenta provas difíceis, que nós já suplicamos como que a atenuação delas, mas ainda permanecem elas como que estridentes e duras.
guardemos a paciência e nos disponhamos a sustentar a nossa fidelidade, fazendo aquilo que nos cabe, porque muitas vezes o momento mais difícil prenuncia já o final das nossas mais duras lições. Guardemos a confiança, reconhecendo como Paulo nos ensinara no Evangelho. Se Jesus nos considera dignos de viver tais experiências, tais testemunhos, é porque confia na nossa capacidade. Cada qual já é digno de avançar na direção do amor e da verdade. Obrigado pela paciência e pela misericórdia de vocês. Chamo o tio Rubens aqui para estar conosco. Ah, Vitor, a gente ficaria o tempo todo aqui te ouvindo, viu? Tá muito bom. Adorei a lembrança da história do livro aí. Você não deu muito spoiler, então o pessoal pode ler o livro, porque é muito bacana, muito legal mesmo. Vale a pena. Faz a prece pra gente, meu amigo. Pedindo por esses amigos que estão em dificuldades aí, muitas. A gente recebe aqui todo dia muito pedido, sabe? Então vamos aproveitar a sua boa vontade e vamos junto vibrar por esses amigos. Vamos orar. Jesus, nós aqui queremos estar humildemente, reconhecendo que a gente tem necessidade de auxílio, sim. Sozinho a gente não dá conta. Eu gostaria de, inclusive, pedir ajuda para orarmos juntos nessa hora. Conduz os nossos sentimentos para que as nossas ideias se façam amorosas e confortadoras. Que aqueles que nos ouçam sintam-se nutridos interiormente nas fibras mais profundas do coração. Ah, Jesus, a prece. Nesse clima muitas vezes de tensões que vivemos, ante os abalos que o mundo sofre, a prece tem sido o instante do reconforto, a hora do respiro, o momento do descanso. Essa abertura das nossas almas, às vezes marcadas pelos sofrimentos e aflições, em muitos instantes é dolorosa, mas representa movimento certo para o alívio dos nossos próprios corações. Oramos, Senhor, por aqueles que amamos, que nem sempre temos tido condições de auxiliar como gostaríamos. Mais difícil muitas vezes de lidarmos com as nossas próprias provas é percebermos aqueles que mais desejamos a felicidade, respirar no clima das dificuldades humanas. Se algum mérito temos diante de ti, apresentamos aos vossos pés, suplicando a vossa intercessão benfeitora, para que alguma coisa surja, socorrendo-os no momento desafiador. Se não se faz possível a alteração do curso das experiências, seja a nossa prece precioso alimento para nutrir as fibras do coração na direção da luz e da esperança, para que o nosso pensamento não se perca em meio ao medo e à insegurança, e esses coraçõezinhos queridos possam avançar, aguardando novas resoluções, fiéis aos tribunais da própria consciência, que pode absolver-nos quando somos julgados, pode socorrer-nos quando muitas vezes somos expoliados pelo mundo. Senhor, diante as nossas próprias provas, suplicamos-te a inspiração necessária
para que a nossa compreensão não se faça tardia e o nosso olhar se abra para que percebamos melhor aquilo que nos cabe fazer. A vida não é um vale de lágrimas, nem representa um campo de castigos em que somos dilacerados dia e noite, mas precioso campo de trabalho, qual ocorre na natureza, em que somos chamados ao labor, preparando as terras de nossos corações para o cultivo da semente da verdade, que muitas vezes carecerá do suor de nosso esforço e das lágrimas da nossa resignação. Que nós não desanimemos e quando estivermos à beira de desistir, que aprendamos a silenciar, a fim de que nos sintamos amados, porque o amor será o profundo remédio a nos acalmar as enfermidades mais difíceis e a nos conferir as preciosas forças para ainda uma vez seguir um pouco. Obrigado, Jesus, por nos auxiliar na prece, que estejamos mais contigo sempre. Que assim seja.